Graça e paz, louvado seja Deus. Você está pronto para a aula de hoje? Veio concentrado, veio com material, veio com papel e caneta. Sabe, isso aqui tem sido um estudo, isso aqui tem sido uma aula. Eu quero dar algumas orientações para vocês. Olha, quando eu informei que estaria falando sobre os 4 capítulos de Gênesis, sabe, aquele vídeo de 2 minutos e pouco, foram 8 pessoas que visualizaram. Aí nós fizemos um estudo, o primeiro estudo, tinha 30 pessoas visualizaram. Só que o último estudo que nós tivemos, umas 7 pessoas visualizaram. Olha, ok, esse estudo será só para quem quer. Se for para 7, vai ser para 7, se for para 8, vai ser para 8, é só para quem quer. Tá bom? Pode ficar tranquilo com relação a isso, eu também vou ficar tranquilo. Porque realmente quem quer já deve ter apertado o sininho, porque vai ser notificado quando o vídeo estiver aqui no ar, né? Estiver aqui no YouTube. Na verdade, não é ao vivo. Então dificulta também um pouco, mas a gente cumpre o propósito, eu creio. Então, algumas pessoas já se inscreveram no canal, mas se você não apertar o sininho para notificar quando os vídeos estão sendo colocados, você não vai poder acompanhar o estudo, você vai passar e você vai esquecer, ok? E alguns compartilham também o vídeo, aí ok. Eu acho que até mesmo o que teve 30 visualizações foi porque a Angeli compartilhou lá no grupo da IPB. É claro que algumas pessoas veem o assunto, o tema, se interessam, outros não estão tão interessados, mas ok. Muita coisa que eu vou falar aqui hoje, eu peço que você anote, tá bom? Porque nós estamos no estudo. Um bom aluno aplicado, ele anota, e nós não queremos apenas memorizar, nós não queremos apenas gravar, nós queremos aprender e aplicar princípios poderosos em Gênesis. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 24 ao 31 diz assim: E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai-os sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era bom. E eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Capítulo 1. Então nós já fizemos toda a leitura do capítulo 1 e vamos então falar hoje, como eu convidei no nosso último vídeo áudio, venha comigo se você quer aprender mais sobre o princípio que é frutificar antes de multiplicar. Só depois que você vê a natureza do fruto é que você vai descobrir se vale a pena replantar a semente desse fruto que você está colhendo. Ok? O princípio é poderoso aí do último versículo 22, né? Primeiro frutificar, depois multiplicar. E eu quero mostrar a vocês que isso é uma linguagem de Deus. Multiplicação, só multiplicação. Deus não pensa em termos de soma, acúmulo e reserva. Ele não pensa em termos de divisão, não. Ele não pensa também em termos de diminuição, mas multiplicação. Isso é a mente de Deus. E ele revela isso claramente. Eu quero dar alguns textos bíblicos só em Gênesis.
E se nós não chegarmos ao versículo 26, que é a criação do homem, você já vai poder levar muito para o seu entendimento sobre a importância de multiplicar, de saber a lei da semente, tá bom? Então vamos lá, firmes e fortes aí. A Deus a glória. Olha, produza a terra, produzam as águas, e sempre produzir em abundância, multiplicação. Agora, fecundidade, fertilidade, frutificação é algo da mente de Deus. Vamos lá. Fecundidade, fertilidade, frutificação é algo da mente de Deus. Isso é para cumprir propósito. Deus dá a ordem para a terra produzir em Gênesis 1:11, e a terra começa a produzir, é importante a gente saber isso. E lá em Gênesis 1, versículo 20, ele dá uma ordem para as águas produzirem. Ok, o homem não plantava até esse momento, pois não havia homem. Gênesis 2, versículo 5 vai falar sobre isso. Você vai ver que a primeira plantação não foi o homem que plantou. Deus plantou um jardim no Éden. Gênesis 2, versículo 8 e 9. Há um outro princípio sobre isso lá em Mateus 15, 13, que eu não vou tratar dele agora, mas já fica como referência para você que está fazendo anotação, para você ler depois. Então Deus dá uma ordem para que as águas produzam. E a capacidade inerente da produção está na semente. Aí você vai pensar comigo sobre isso. É incrível a água produzir peixe, mas é a água que produz o peixe. Por isso que algumas pessoas não conseguem entender como um lugar fica totalmente seco e depois vem a chuva, e depois que a chuva vem, os peixes aparecem. Esse é um princípio. Há uma semente, a semente ela vai morrer, mas ela mesma morta, ela vai o quê? Brotar, florescer, frutificar, porque esse é um princípio da mente de Deus. Então, Gênesis 1, 11 e 29 vai falar sobre essa produção que está na semente. Todo homem já começa colhendo o que não plantou. Todo homem já começa colhendo o que não plantou, desde Adão. Deus é que plantou o jardim no Éden. Só que o grande problema do homem não é a incapacidade de produzir, mas a incapacidade de gerir a sua produção. Você pode produzir, mas se você não souber gerir, não haverá multiplicação. Esse princípio é muito forte. Por exemplo, a palavra gestação, a palavra gestação ela traz embutida em si essa capacidade de gestão. É por isso que as mulheres elas são excelentes gestoras. É claro que é a mulher sábia, porque a tola é consumista. Ela não consegue administrar, ela não consegue entender o princípio da lei da semente. Ela não entende de investimento, ela não compreende esses princípios para multiplicação. Então, em vez delas multiplicarem, elas acabam arrancando o poder que há por trás da semente. Algumas pessoas diriam que essas pessoas comem sementes. Então, se você quer ver abundância, entender fertilidade, entender sobre fecundação, sabe, frutificação, você precisa compreender a lei da semente. Olha, em todas as áreas da vida, e toda semente você colhe segundo a sua espécie. É importante você compreender isso e a gente vai falando aí nesse estudo de hoje, ok? Então, o homem já começa colhendo. Você vai ver lá em Deuteronômio 6, versículo 10 e 11, confere lá. Mas a partir daquilo que o homem colheu, ele precisa o quê? Semear. Deus, a partir daí, dá semente. Nós citamos isso no nosso vídeo áudio anterior. Deus dá semente ao que semeia. Ele não dá semente ao que consome a semente, mas ele dá semente àquele que ele sabe que vai semear. Ele dá pão ao que come.
Eu vou falar uma coisa aqui, sabe? E eu vou falar muitas coisas nesses estudos que vai chocar. Alguns vão falar assim, pastor, eu já sabia disso. Outros vão dizer assim, pastor, que bom que o senhor falou, eu ainda não sabia disso. Mas a verdade é a verdade, nós temos que ser realistas. Deus dá semente ao que semeia e pão ao que come. Então, se alguém quer só comer, ele vai receber pão, mas ele nunca vai viver multiplicação. É por isso que todo sistema diabólico ele dá comida para te manter escravo. Todo sistema diabólico dá o quê? Comida para te manter escravo. Aí você pode perguntar assim, pastor, mas então a gente não deveria dar comida a quem tem fome? Sim, mas a motivação desse sistema que dá comida é escravizar. É por isso que o Egito dava comida para os escravos no Egito. Quando eles saíram de lá, eles queriam voltar por causa de comida. Porque aquele que recebe comida fica prisioneiro daquele que o escraviza. Esse é o sistema desse mundo que nós estamos vivendo, que a gente chama de comunista e socialista. Manter as pessoas escravas dando a eles comida. Então as pessoas se acham, ai que maravilha, tudo engana. Esse sistema já existia desde o Egito. Dê comida, mantém eles escravos e na miséria eles não vão produzir nada. Sabe, isso é um princípio que nós precisamos atinar para ele, para a gente rever nossa mentalidade, porque senão nós vamos ficar só esperando o vem a nós, sabe? Só querendo consumir, só esperando que o governo faça por nós e ainda jogando a responsabilidade no governo, na política, na economia e tudo mais, pela vida que nós não desfrutamos dela. Olha, nós nos sujeitamos a essa mentalidade e agora queremos viver de outra forma. Enquanto não houver uma metanoia, renovação de mente, nós não vamos sair desse lugar de consumismo e de querer só o quê? Vem a mim. Aí vem, você não multiplica a semente e você não também transborda, você também não vai para a abundância, você não vai crescer, ok? O princípio poderoso já está aqui em Gênesis. O futuro está dentro da semente e esse é o segredo dessa palavra. Efésios 3, versículo 20 fala que Deus ele pode fazer infinitamente mais além do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Ou seja, o poder multiplicador está dentro de nós. O poder tem que operar. É por isso que Efésios 6, Efésios 6, eu creio que é o versículo 10, depois a gente confirma aqui. Escute isso. Diz assim, olha, revesti-vos do Senhor e da força do seu poder. Ou seja, a força do poder de Deus é a manifestação do poder. É por isso que é um poder que opera em nós, não é um poder que está adormecido em nós. É um poder que gera, um poder que de potencial se torna potência e a gente vai crescendo nesse entendimento, aprofundando e entendendo. É isso que Deus quer me ensinar e é isso que eu preciso viver e é por isso que muitas coisas eu preciso mudar, ok? Então vamos lá. O poder opera em nós, ou seja, dentro de nós. O poder de multiplicação da semente ele é infinito e a gente precisa compreender isso. Gênesis 1, versículo 22 e 28. Tudo é chamado a produzir ou reproduzir segundo a sua espécie. Gênesis 1, 21, 24 e 25. O que você semeia, volta segundo a sua semente. Então a chave da sabedoria está aqui, para você que quer ver todas as áreas da sua vida transbordar. Você vai ter que semear em todas elas. Porque tudo começou sem que você tivesse colocado nenhuma semente. Tá, vamos seguir adiante nesse entendimento. Princípio da multiplicação. Efésios 1:3. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Provérbios 10, versículo 22 fala que a bênção do Senhor é que enriquece, ela não traz desgosto, ela não acrescenta dores. Por que é importante a gente compreender isso? Porque Deus é fiel em cumprir aquilo que Ele nos prometeu. E nós temos que aprender a ser fiéis em cumprir os princípios que Ele estabeleceu para nós. Já existe uma bênção nas regiões celestiais, já existe uma bênção que não vem do homem.
sabe? É a bênção do Senhor, não é a bênção do homem. E a gente vai ter que multiplicar isso por entendimento. Eu vou mostrar talvez a maioria dos capítulos em Gênesis que fala de que Deus abençoou o homem. Lembrando vocês aqui que a palavra abençoou é uma liberação para a produção, a capacidade. Eu vou trazer algo aqui nesse estudo, eu não estava com essa intenção não, mas vou trazer algo nesse estudo para você compreender, porque muitas coisas que vêm aqui à nossa mente das Escrituras e são princípios que talvez se eu deixar para depois e você pegar agora já é melhor. Olha, a bênção está na região espiritual, tá bom? E a maldição também está na região espiritual. Às vezes, eu já falei isso, para quem me acompanha sabe que a bênção não é a matéria, a bênção não é o materializado. Por isso que eu pedi para você anotar aquelas palavras lá, daquele vídeo que só tem 7, 8 visualizações. Anotar aquelas palavras. Tudo que Deus gera é a partir do invisível, e todas aquelas palavras elas estão relacionadas ao invisível. Só que nós estamos focados mais no visível do que no invisível. Por isso que nós temos dificuldade de semear, porque a semente vai embora da nossa mão. E a gente pensa, morreu, eu perdi. Aí a gente, quando pensa nisso, e aliás as pessoas pensam em semeadura só quando se fala de semeadura, né? As pessoas só pensam em termos de dinheiro, mas não é só dinheiro, é tudo na sua vida, tudo é semente. As palavras que saem de sua boca, seus pensamentos, eles estão trazendo algo para você em troca, seus sentimentos, não tem como nós fugirmos disso, por isso que é a necessidade de renovação da mente. Então lembra, as bênçãos estão nas regiões celestiais, as regiões celestiais não são contempladas pelos nossos olhos, sabe? Só que a maldição, né? Bênção, capacidade para prosperar, maldição, capacidade para fracassar, ou no sentido, capacidade para não produzir, ou improdutividade. Ok, às vezes a gente pensa que isso é a realidade que a pessoa está vivendo. Não, existe uma raiz ali por trás, sabe? A gente normalmente, a gente quer tratar o quê? A gente quer tratar as consequências, mas se a gente não tratar a causa, a gente quer tratar a árvore e os frutos, mas se a gente não trabalhar nas raízes, aquela situação de maldição nunca vai mudar, porque tem uma essência invisível, espiritual por trás daquela vida que a pessoa está vivendo, daquilo que se tornou material na vida de uma pessoa, e as bênçãos da mesma forma. Como é bom nós entendermos os princípios da palavra de Deus, como é bom nós estudarmos as Escrituras. Eu fico tão feliz em ter você aqui comigo nessas mensagens, nesses estudos. Meu sonho é ainda ter uma capacidade de fazer isso aqui ao vivo. Eu tenho um sonho de fazer isso aqui ao vivo. Quem sabe a gente fazer um treinamento, sabe? Capacitação para formação e tocar áreas da vida, gerar perguntas e conhecimento, que o povo perece porque lhes falta conhecimento. O povo está sendo destruído, Oséias 4:6. Quando você começar a entender princípios, você não vai viver com a mentalidade de limitação e impossibilidades mais, porque isso não estava na mente de Deus no propósito original. Eu vou fazer questão de mostrar a você que no Novo Testamento eu tenho princípios também para essa mesma realidade que a religiosidade não nos permite conhecer. Olha para você ver, Gênesis 9:1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 12, versículo 1 ao 3. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Isso está falando de Abraão, que se cumpre lá em Gálatas 3, versículo 9, cuja descendência é Cristo Jesus. Olha para você ver Gênesis 14, 19. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. O Deus fiel e verdadeiro. Vamos lá, deixa eu seguir adiante. Gênesis 15, versículo 1. Eu sou o teu escudo e o teu grandiosíssimo ou grandíssimo galardão.
O próprio Deus dizendo a Abraão: o segredo da sua vida sou eu. Eu sou o teu próprio galardão. O salmista Davi declarava essas palavras: tu és a minha porção, tu és o meu quinhão na terra dos viventes. Irmãos, é o Deus que abençoa e que diz bendito, Abraão do Deus Altíssimo. É o Deus vivo, o Deus de Gênesis, é o Deus criador, jamais criado. O mesmo Deus que criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, ele criou o homem para que o homem fosse abençoado. Gênesis 25, versículo 11, diz que Deus abençoou a Isaque, porque era filho da promessa, e quem tem esse entendimento de filiação também vive debaixo dessas bênçãos. Olha para você ver, Gênesis 26, versículo 3, 12 e 24, eu quero citar aqui alguns versículos, imagino que você esteja anotando. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras. E semeou Isaque naquela terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E Deus disse: eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Olha, deixa eu abrir aqui rapidamente. A gente precisa entender essa questão geracional. A gente precisa entender os princípios e reconhecer aqueles que carregam essa bênção. Sabe? Porque se nós não entendemos esses princípios, a gente fica limitado. Eu não vou entrar nesse assunto, mas olha, Abraão, por amor a quem? Isaque, por amor a quem? Abraão. Ok. Abraão, Isaque e Jacó. Deixamos isso para mais adiante. Vamos seguir aqui. Vamos lá. Gênesis 30, versículo 27. O Senhor me abençoe por meio de ti, Jacó. Foi um entendimento de alguém que seria abençoado por causa da bênção de Jacó. Agora, qual era a bênção de Jacó? Qual era a bênção de Jacó? Isaque chamou a Jacó e abençoou-o, e ordenou-lhe e disse: não tome mulheres dentre as filhas de Canaã. Olha, Abraão abençoou Isaque, Isaque abençoa quem? A Jacó. Só que aqui tem um princípio. Lembra daquele princípio lá, antiecumenismo? Não negocie os princípios. Não tome para ti entre as filhas de Canaã. Perdão. Vamos adiante. Gênesis 32, 29. Por que perguntas por meu nome? Naquela luta de Jacó com o anjo, você não precisa saber qual é o meu nome, visto que é maravilhoso, e abençoou ali. Gênesis 35, versículo 11. Disse-lhe mais Deus: eu sou Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A bênção de Deus. Uma promessa à geração. Gênesis 39, 5. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. O rei do Egito, e todo o Egito foi abençoado por alguém que trazia a bênção de Deus na sua vida, que era José. Então, o princípio da multiplicação, fecundidade, fertilidade, frutificação, abundância está aqui. Mas a semente vem da bênção do Senhor, e por isso que quando você é abençoado daquilo que você recebeu, você não pode reter nada. Você vai ter que aprender a semear, se você quer multiplicar. Olha,
No versículo 26 e 27, eu vou tentar caminhar um pouquinho mais com vocês aqui, mas eu imagino que vocês estão animados a respeito dessas verdades. Eu vou caminhar um pouquinho mais e vou encerrar com alguns textos com alguns versículos, na verdade, do Novo Testamento, para você entender que se isto não está acontecendo na sua vida, ou você ainda não crê na promessa, ou você ainda não pratica o princípio, tá bom? O princípio para fazer multiplicar, ok? Então vamos lá, a criação do homem, Gênesis 1, 26 e 27. O homem criado, ele agora, espírito, tem uma alma por causa da essência da criação, espírito, gerado a partir de Deus em Gênesis 1, 26, antes da formação que nós vamos ver no capítulo 2 de Gênesis. Ok, a palavra hebraica para criar, nós já vimos que é bará, do nada, não havia uma matéria. Todas as demais coisas que os homens criam é a partir da matéria. Bará é só para Deus, só Deus cria do nada. Toda nova criação que você surge aí, na verdade, ela já existe. Isso é um princípio de que as coisas visíveis, elas são menos reais que as invisíveis. Então você fala assim, poxa, algo novo alguém criou, como é que foi capaz? Não, isso é criado a partir de algo que já foi criado, que já está criado. Só Deus cria do nada. Importante a gente entender isso. E o homem, primeiro, ele foi criado. E aí não havia matéria, ok? Não havia matéria, por isso espírito. Esta é a criação que nós chamamos lá de ex nihilo, ok? Imagem e semelhança de Deus. Lembre-se você que João 4, versículo 24 diz que Deus é o quê? Espírito. Deus é Espírito. Então, você vai lembrar aqui já, antes de nós entrarmos lá no capítulo 2, que este homem que é espírito também é humano. E essa palavra humano, ela dá origem a outras palavras que nós conhecemos como humus. Humano já está referindo-se à terra. Humus, a terra ali, o barro, sabe? Para que a gente entenda os princípios que Deus estabeleceu para nós, ainda que sendo homens. Ok, só que man dá uma ideia de espírito humano. Aí por isso que você vai ver no Novo Testamento muita expressão homem espiritual, que é o que nós devemos ser. O homem no interior, que é o que nós devemos ser. É a partir de onde nós precisamos criar daquilo que nós não vemos, para alcançarmos aquilo que os nossos olhos não veem, que é pela fé. Por isso que é a maneira como o homem tem que funcionar, só por fé e não por vista, porque senão ele nunca vai acreditar nessas coisas que nós estamos falando aqui, que são poderosíssimas para uma vida abundante. Então vamos lá, macho e fêmea os criou. Gênesis 5, versículo 1 e 2 mostra que essa criação do homem, é importante a gente entender isso. Não existe duas criações, existe a criação e a formação. Deixa eu ler com você Gênesis 5, versículo 1 e 2. Gênesis 5, versículo 1 e 2. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus os fez, macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Deus já criou macho e fêmea, os criou e os abençoou. Criação. Então quando fala Adão, está falando aqui do quê? Do homem, Adão, de vermelho também, barro, terra. Mas escute isso, o princípio é no espírito não há diferença entre homem e mulher. E para você que duvida disso, leia lá num original bacana, 1 Pedro 3, versículo 3 e 4, e você vai ver que o apóstolo Pedro chama a mulher de homem interior.
Mas depois eu vou falar mais sobre isso no nosso próximo vídeo áudio. Eu sei que você está firme aqui comigo e eu quero trazer o princípio lá da fecundação, da fertilidade, da multiplicação que está em Mateus 13, versículo 23. A Bíblia fala que vai produzir a 100, 60, 30 por 1, infinitamente mais além. E João 15, versículo 2, aquela passagem de quem está ligado na videira, vai produzir mais frutos. Depois no versículo 5, muito fruto. E depois no versículo 7 tem um cheque em branco para você. Tudo, a sua frutificação é interminável. E você tem que frutificar até Jesus voltar. Um forte abraço. Amo vocês e em Cristo avançar.